Em uma tarde qualquer, a professora de literatura, Jurema, se vê envolvida em um ato de bondade ao ajudar um morador de rua, Miguel. Essa decisão a leva a uma profunda amizade que desafia suas crenças e a força da empatia, revelando segredos que mudam suas vidas para sempre. Antes de iniciarmos essa história, já se inscrevam no canal e deixem seu like. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas da minha sala de aula, dançando suavemente sobre as páginas do livro que segurava nas mãos. Era um clássico da literatura, Dom Casmurro. A história de Bentinho sempre me intrigou, principalmente a forma como ele se deixava levar pela dúvida e pela desconfiança. Levantei a cabeça e olhei para os meus alunos. Eles pareciam absortos, alguns com expressões de tédio, outros com aquele brilho de curiosidade nos olhos, típico da idade. E então, comecei, tentando captar a atenção de todos. O que vocês acham que Bentinho poderia ter feito de diferente se tivesse mais empatia por Capitu? Se ele tivesse tentado entender a perspectiva dela. Um aluno, Pedro, levantou a mão. Talvez se ele tivesse conversado com ela ao invés de ficar imaginando coisas, as coisas teriam sido diferentes. Exatamente, Pedro, respondi, animada. A empatia é fundamental nas relações humanas. Quando nos colocamos no lugar do outro, conseguimos enxergar além das nossas próprias inseguranças e medos. Enquanto falava, uma parte de mim se perguntava se eu realmente acreditava nessa mensagem. A verdade é que minha vida se resumia a uma rotina monótona: acordar, dar aulas, voltar para casa e, muitas vezes, me perder em pilhas de livros. Era uma vida confortável, mas também solitária. Eu sentia que, de alguma forma, estava tão preso em meus próprios medos e inseguranças quanto Bentinho. A aula chegou ao fim, e enquanto os alunos se dispersavam, notei que a sala estava mais vazia do que nunca. Peguei meus livros, e ao sair, um pensamento me atingiu. Será que a empatia que eu falava em sala se aplicava a mim? Será que eu tinha coragem de sair da minha zona de conforto? Ao sair da escola, a brisa fresca de São Paulo me envolveu. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus, algo chamou minha atenção. Um homem estava sentado em um banco, com um olhar distante. Ele parecia abatido e sujo, vestindo roupas rasgadas. Era um morador de rua, e por um instante, nossos olhares se cruzaram. Havia uma profundidade em seus olhos que me fez hesitar. Oi, eu disse, aproximando-me dele. Você precisa de ajuda? Ele virou a cabeça lentamente, como se estivesse saindo de um transe. Ajuda? Não sei se isso existe por aqui, respondeu, com um tom amargo na voz. Por que não? Perguntei, sentindo uma chama de compaixão aquecer meu coração. Porque as pessoas passam por aqui e só veem o que querem ver. Eu sou só mais um, sabe? Ele sorriu, mas havia tristeza em seu sorriso. Só mais um homem perdido na cidade grande. Naquele momento, senti uma vontade inexplicável de ajudá-lo. Você gostaria de algo para comer? Posso comprar um lanche para você. Ele hesitou. Você não precisa fazer isso. Eu quero, insisti. Qualquer coisa que você queira. Eu vou buscar. Ele olhou para mim, e pela primeira vez, percebi um brilho de esperança em seus olhos. Um sanduíche seria bom. E um refrigerante, se não for muito. Volto já, disse, já me afastando em direção à lanchonete mais próxima. Enquanto caminhava, meu coração batia acelerado. O que eu estava fazendo? Aquela não era a minha vida. Não era assim que as coisas funcionavam. Mas a ideia de ignorá-lo, de deixar aquele homem ali sozinho, me parecia ainda mais insuportável. Voltei com o lanche e entreguei a ele. Aqui, espero que goste. Obrigado, ele disse, pegando o sanduíche com cuidado. Você é diferente. Diferente como? Perguntei, intrigada. Você não tem medo de mim? A maioria das pessoas tem. Eu não sou assim, respondi, sentindo que havia uma conexão inexplicável entre nós. Qual é o seu nome? Miguel. Prazer, Miguel. Sou Jurema. E assim, em meio a um lanche compartilhado,
Começamos uma conversa que mudaria nossas vidas para sempre. Miguel não era apenas um morador de rua, ele tinha histórias, sonhos e, surpreendentemente, um conhecimento profundo sobre literatura. Quando ele começou a falar sobre os livros que havia lido, percebi que havia muito mais nele do que a vida nas ruas deixava transparecer. A empatia que eu tentava ensinar aos meus alunos agora se tornava um aprendizado real para mim. Ao longo das semanas que se seguiram, minha rotina começou a incluir visitas frequentes a Miguel. A cada encontro, eu sentia que a solidão que me acompanhava há tanto tempo se dissipava, como se a luz do sol finalmente penetrasse as nuvens escuras que encobriam meu coração. Em um dos nossos encontros, levei um sanduíche de atum e uma garrafinha de água. Ao me aproximar, ele estava sentado em seu banco habitual, observando as pessoas passarem apressadas. "Oi, Miguel", eu disse, com um sorriso que me fazia sentir viva. "Oi, Jurema. Trouxe algo bom para mim hoje?" Ele olhou para o pacote com um brilho que me fez rir. "Sim, um sanduíche e água. Espero que goste." Ele aceitou o lanche, e enquanto mordia, seus olhos se iluminavam. "Você sabe que isso é um banquete para mim, não sabe? Às vezes, só o cheiro de comida já é suficiente para me fazer sentir um pouco mais humano." "E você é humano, Miguel. Você só passou por algumas coisas difíceis, mas isso não define quem você é." Eu senti uma necessidade crescente de lembrá-lo disso. Ele parou de mastigar e me encarou por um momento, como se estivesse avaliando minhas palavras. "Sabe, Jurema, às vezes eu me pergunto se vou conseguir voltar a ser quem eu era. Eu tinha sonhos, você sabe." "Quais eram esses sonhos?" perguntei, interessada. "Eu queria ser escritor. Estudava literatura na faculdade. Mas a vida, bem, a vida tem suas próprias ideias, não é?" Ele olhou para o chão, e percebi que essa confissão o machucava. "Você ainda pode ser o que quiser, Miguel. A literatura não desapareceu, apenas está esperando por você." A esperança transbordava em minha voz. Ele sorriu de forma melancólica. "Você é a única pessoa que me faz acreditar nisso." É estranho, não? Uma professora de literatura e um morador de rua se tornarem amigos. O que o mundo diria? Que o mundo está cheio de surpresas. Eu sou prova disso. Com o passar do tempo, nossas conversas se tornaram mais profundas e íntimas. Miguel começou a compartilhar fragmentos de sua vida, histórias que eu nunca poderia imaginar. Ele me contou sobre sua infância, cheia de livros e sonhos, e como, aos poucos, tudo se desfez. Eu tinha uma família que me apoiava, até que um dia tudo mudou. Um acidente, uma perda, e de repente eu estava sozinho, sem saber como seguir em frente. Ele olhou para o céu, como se buscasse respostas nas nuvens. "É doloroso, Miguel. Mas você não precisa carregar esse peso sozinho. Você pode me contar tudo." Eu falava com a sinceridade de quem realmente se importava. Eu me afastei de tudo. Estava tão envergonhado. A vida nas ruas é um lugar sombrio. As pessoas olham para você, mas não veem você. Elas veem a sujeira, o descaso, a falha. Eu me tornei invisível. Não, não se torne invisível para mim. Eu vejo você. Vejo suas lutas, suas vitórias, e principalmente, vejo sua paixão pela literatura." Ele sorriu, e o calor do seu olhar me fez sentir um misto de alegria e tristeza. Era como se ele estivesse começando a acreditar que havia mais em sua história do que apenas dor. No entanto, enquanto Miguel compartilhava sua vida, eu também lutava com os meus demônios. A solidão que eu havia sentido por tanto tempo começou a se misturar com um novo sentimento, uma conexão que eu nunca esperei. Nossa amizade, tão genuína e inesperada, estava me fazendo questionar minha própria vida. "Jurema, você não parece a mesma desde que começamos a conversar. O que mudou em você?" Miguel perguntou um dia, enquanto observávamos o movimento frenético das pessoas ao nosso redor. "Eu não sei, talvez eu esteja me permitindo sentir mais. Você me mostrou que a vida não é apenas sobre o que temos, mas sobre quem somos e como amamos." Ele me olhou, como se estivesse buscando respostas que eu ainda não tinha.
E se eu não for capaz de amar de novo? E se a vida me derrubar novamente? Então, nós nos levantaremos juntos. Você não está sozinho, Miguel. Nunca mais. E naquele momento, percebi que a amizade que tínhamos construído estava se transformando em algo mais profundo. Algo que desafiava minha própria compreensão sobre amor e solidão. A luz do sol filtrava-se pelas árvores do parque, criando um mosaico de sombras e luz quente no chão. Eu estava sentado em um banco, observando Miguel enquanto ele se aproximava, segurando um caderno amarelado entre as mãos. O coração disparou ao ver o brilho em seus olhos, como se ele estivesse prestes a compartilhar um segredo guardado por muito tempo. Jurema, olha o que eu trouxe, ele exclamou, com um sorriso que iluminava seu rosto marcado pela vida nas ruas. Eu não conseguia conter a curiosidade. Você escreveu? Perguntei, olhando para o caderno. Ele assentiu, um pouco tímido, e se sentou ao meu lado. A brisa suave balançava os fios de cabelo que caíam sobre sua testa. Sim, eu escrevi algumas histórias. Coisas que venho pensando. Não são grandes obras, mas sua voz falhou, como se a insegurança estivesse tomando conta dele. Deixe-me ver, pedi, estendendo a mão. Ele hesitou por um momento, mas logo me entregou o caderno. Com cuidado, comecei a folhear as páginas. As palavras dançavam diante dos meus olhos, cada frase carregava uma profundidade que eu não esperava encontrar ali. Miguel falava sobre sua vida, os desafios que enfrentará, mas também sobre sonhos e esperanças. Era uma mistura de dor e beleza que me tocou profundamente. E isso é incrível, Miguel. Você tem um talento extraordinário, eu disse, sentindo a emoção crescer em meu peito. Ele sorriu timidamente, mas eu podia ver que havia uma chama acesa em seu olhar. Você precisa continuar escrevendo. Podemos trabalhar juntos nisso. Você acha mesmo? Ele perguntou, a incredulidade evidente em sua voz. Eu não sei se sou bom o suficiente. Claro que sim. E se você quiser, posso ajudar a editar suas histórias. Pense nisso como um projeto literário, eu sugeri, cheia de entusiasmo. A ideia de ajudar Miguel a redescobrir sua paixão pela literatura me deixava animada. Era como se, ao ajudá-lo, eu estivesse também me ajudando, preenchendo o vazio que existia na minha vida. Seria incrível, Jurema. Eu adoraria, ele respondeu, sua voz agora mais firme. O brilho nos seus olhos aumentou, e eu me senti feliz por poder oferecer algo que poderia mudar sua vida. Nos dias seguintes, começamos a trabalhar juntos. Nos encontrávamos quase todos os dias, e eu levava um pouco de comida para nós dois enquanto ele escrevia em seu caderno. Era uma rotina simples, mas cheia de significado. Miguel escrevia com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes, e eu me dedicava a revisar suas histórias, apreciando cada palavra que ele colocava no papel. Certa tarde, enquanto estávamos sentados em um café pequeno, Miguel leu uma de suas histórias em voz alta. As palavras que ecoavam eram como música. Ele falava sobre um protagonista que lutava contra a solidão e a busca por um lugar no mundo, e eu não conseguia evitar que as lágrimas escorressem pelo meu rosto. Você se emocionou? Ele perguntou, um sorriso brincando em seus lábios. É tão bonito, Miguel. Você realmente sabe como tocar as pessoas com suas palavras, eu respondi, enxugando as lágrimas. Ele parecia surpreso e feliz ao mesmo tempo, como se estivesse descobrindo um novo lado de si mesmo. Eu nunca pensei que poderia fazer isso novamente. A vida me fez perder a esperança, e você trouxe isso de volta, ele disse, seu olhar fixo em mim. Nesse momento, percebi que o que estávamos construindo era mais do que um projeto literário. Era uma conexão profunda, uma amizade que desafiava tudo o que eu acreditava sobre a vida e o amor. No entanto, à medida que a conexão entre nós se aprofundava, também crescia um conflito em meu coração. Eu não poderia ignorar as diferenças que nos separavam. Miguel era um homem que tinha enfrentado as ruas, enquanto eu vivia uma vida relativamente confortável. As inseguranças começaram a surgir, e eu me perguntei se essa amizade poderia realmente se transformar em algo mais. Jurema, você está pensando em algo? Miguel perguntou, quebrando o silêncio que se instalou entre nós.
Só estou refletindo sobre tudo isso, respondi, evitando olhar em seus olhos. Não quero que isso termine. O que estamos fazendo é especial. Eu também sinto isso, mas você está preocupada com algo? A preocupação em sua voz me fez hesitar. Talvez, apenas sobre o futuro. Você é incrível, Miguel. Mas a vida é complicada, eu disse, tentando encontrar as palavras certas, enquanto um nó se formava em meu estômago. Ele se aproximou, colocando a mão sobre a minha. A vida é complicada, mas também é cheia de possibilidades. Não vamos deixar que isso nos impeça de explorar o que temos. Eu não quero perder você, Jurema. A sinceridade em suas palavras me tocou profundamente. O que eu sentia por ele era real, e, naquele momento, percebi que precisava enfrentar meus medos e inseguranças. O que quer que o futuro reservasse, eu queria estar ao lado dele. A livraria era um espaço que sempre me encantou. As prateleiras repletas de livros, o cheiro do papel e a sensação de estar cercada por histórias vivas me faziam sentir em casa. Ao levar Miguel para lá pela primeira vez, um misto de empolgação e apreensão tomou conta de mim. Eu queria que ele sentisse a mesma mágica que eu experimentava, mas ao mesmo tempo, tinha consciência de que aquele lugar poderia ser um lembrete doloroso de tudo que ele havia perdido. Olha, Miguel, aqui é onde a mágica acontece, eu disse, gesticulando em direção a uma prateleira que exibia clássicos da literatura. Ele sorriu, mas a expressão em seu rosto era de uma alegria tímida, quase cautelosa. É bonito, mas eu não sei se pertenço a esse lugar, ele murmurou, olhando ao redor, sem esconder a insegurança. Claro que pertence. Você tem tanto a oferecer, tantas histórias dentro de você, eu o incentivei, tentando iluminar seus olhos. Mas ele apenas balançou a cabeça, distraído com um livro empoeirado que parecia ter passado anos sem ser tocado. As histórias são para pessoas como você, Jurema. Não para quem vive na rua. Isso não é verdade. As histórias pertencem a todos nós. E você está aqui agora, Miguel. Vamos explorar, eu disse, decidida a mostrar-lhe que o mundo literário ainda podia ser seu. Caminhamos juntos, percorrendo os corredores, enquanto eu apontava para títulos e autores que eu sabia que ele apreciaria. O entusiasmo começou a surgir em seu olhar, mas ainda havia uma sombra de dúvida. É tudo tão diferente. Eu não sei como lidar com isso, ele confessou, com a voz baixa. Ver pessoas aqui, com seus livros, suas conversas, parece que estou em um filme onde não tenho um papel. Você tem um papel, Miguel. E não precisa se encaixar em nada que não queira. O que importa é o que você traz consigo, eu disse, tentando convencê-lo. Mas no fundo, eu sabia que o medo dele era real. Ele havia se afastado de um mundo que agora parecia tão distante, e eu não sabia como trazê-lo de volta. Sentamos em uma pequena área de leitura, cercados por almofadas e luz suave. Jurema, ele começou, hesitante, eu fico grato por tudo isso, por você ter me trazido aqui. Mas e se eu me machucar de novo? E se eu não conseguir me adaptar? Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu não sabia o que responder. Miguel estava carregando um fardo pesado, um medo que eu não podia simplesmente dissipar. Às vezes, correr riscos é o que nos faz viver plenamente, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. Mas entendo que isso é difícil. Ninguém quer se machucar. O que importa é que você não está sozinho. Estamos juntos nessa. Ele olhou para mim, e por um momento, o silêncio entre nós estava carregado de emoção. Você não sabe como é bom sentir que alguém se importa, ele sussurrou, e eu senti meu coração acelerar. O dia passou, entre risadas e conversas. Miguel começou a se soltar, compartilhando suas impressões sobre os livros que já tinha lido, suas histórias e memórias. Poder ouvi-lo falar com tanto fervor me encheu de alegria. Era como se ele estivesse recuperando uma parte de si mesmo que havia ficado adormecida. Quando finalmente decidimos ir embora, a atmosfera estava carregada de uma energia diferente. Miguel me olhou, e algo em seus olhos fez meu coração disparar. Jurema, ele começou, mas não continuou. Fiquei esperando,
o silêncio entre nós se tornando quase palpável. Naquele momento, algo mudou. Ele se aproximou e, antes que eu pudesse reagir, seus lábios tocaram os meus. Foi um beijo suave, carregado de uma mistura de incerteza e esperança, mas que me deixou tonta. A confusão tomou conta de mim. O que isso significava? Eu sabia que a amizade que havíamos construído poderia ser abalada por esse gesto. Eu disse, me afastando lentamente, sem saber como expressar o que sentia. Isso foi inesperado. Miguel olhou para baixo, sua expressão agora era de vulnerabilidade absoluta. Desculpe, eu não queria que isso fosse estranho. Eu me sinto tão ligado a você. Não é estranho, Miguel. É apenas complicado, eu respondi, tentando encontrar as palavras certas. Nós dois temos nossas batalhas, e eu não quero que isso mude o que construímos. Ele assentiu, a tristeza se instalando em seu olhar. Eu entendo. Mas eu não consigo parar de pensar que você é a única coisa boa que aconteceu na minha vida em muito tempo. E você é uma parte essencial da minha vida agora. Eu não queria que ele se sentisse rejeitado, mas ao mesmo tempo, havia um abismo entre nós que parecia intransponível. Vamos dar um tempo para pensar sobre tudo isso, eu sugeri, tentando suavizar a situação. Miguel concordou, mas a tristeza em seu olhar era inegável. Ao me afastar, a sensação de perda se instalou em meu coração. O que quer que tivéssemos construído estava em risco, e não sabia como seria o dia seguinte. Senti meu coração apertar quando decidi que precisava me afastar de Miguel. Ele havia se tornado uma parte fundamental da minha vida, e a ideia de cortar esse laço me deixou inquieta. Eu sabia que a diferença entre nós, as barreiras sociais, eram questões que não podíamos ignorar. Naquela manhã ensolarada, enquanto tomava meu café, a luz do sol parecia refletir a solidão que preenchia meu apartamento. A rotina estava de volta, mas a ausência de Miguel me fazia sentir um vazio imenso. Hoje vou me dedicar aos meus alunos, murmurei para mim mesma, tentando encontrar um propósito no dia. Entretanto, mesmo em sala de aula, a ausência dele se fazia presente. Olhando para os rostos curiosos de meus alunos, não consegui evitar que minha mente vagasse para os momentos que passei com Miguel, suas risadas, as conversas profundas sobre literatura, e o jeito como ele me fazia ver o mundo de uma maneira diferente. O relógio parecia andar mais devagar, e as horas se arrastavam enquanto eu tentava focar nas lições. Quando finalmente voltei para casa, a noite me envolveu como um manto pesado. O silêncio era ensurdecedor. Peguei um livro da estante, mas as palavras dançavam nas páginas sem significado. Meu pensamento girava em torno de Miguel. Como ele estaria? E se ele estivesse perdido nas ruas, sem saber que eu me importava? Essa ideia me consumia, mas o medo de magoá-lo mais uma vez me impediu de ir atrás dele. Do outro lado da cidade, Miguel enfrentava seus próprios demônios. O afastamento de Jurema o deixou desmotivado e confuso. Ele se sentia como um barco à deriva, sem âncora. As ruas frias de São Paulo não eram mais apenas um lugar onde dormia, agora, eram um reflexo de sua alma machucada. Mas eu não posso desistir, sussurrou para si mesmo, enquanto se acomodava em um canto de um viaduto. As palavras de Jurema ecoavam em sua mente, mas ele não conseguia evitar a sensação de abandono. Foi nesse momento que ele decidiu que precisava canalizar sua dor em algo produtivo. Pegou um caderno amassado que havia encontrado em uma caixa de doações e começou a escrever. As palavras fluíam como um rio, levando consigo as memórias de sua vida nas ruas, as dificuldades, as esperanças e os sonhos que ainda guardava. Se Jurema pudesse ler isso, talvez ela entendesse, pensou, enquanto seus dedos dançavam sobre o papel, criando histórias que refletiam a realidade que vivia. Os dias se passaram, e a vida continuava, mas algo dentro de mim não conseguia se conformar. O telefone tocou enquanto eu revisava algumas anotações para a aula. Era um amigo, Lucas, que sempre estava por dentro do que acontecia na cidade. Jurema, você viu? O Miguel está escrevendo um livro. Começou a ganhar notoriedade. Parece que as pessoas estão se interessando pela história dele, disse ele, a empolgação evidente em sua voz. Meu coração disparou.
Um misto de felicidade e tristeza tomou conta de mim. Um livro? O que ele está escrevendo? Perguntei, tentando conter a emoção. Lucas começou a descrever como Miguel tinha se transformado em uma voz poderosa, compartilhando suas experiências de vida e fazendo com que as pessoas olhassem para a realidade das ruas de uma maneira diferente. Ele está fazendo isso por conta própria, Jurema. É impressionante. Você precisa ler. Eu não sei se posso, murmurei, sentindo a dor da separação se intensificando. Eu deveria estar ao lado dele. A conversa continuou, mas minha mente estava em outro lugar, presa entre a alegria por seu sucesso e a tristeza de não estar presente para apoiá-lo. As palavras de Miguel, seus sonhos e sua luta, agora estavam sendo compartilhados com o mundo, mas eu não fazia parte disso. A noite caiu, e enquanto eu olhava pela janela, a cidade brilhava lá fora, cheia de vida e histórias. O vento soprava suavemente, trazendo lembranças de risadas e conversas. Com um suspiro profundo, percebi que, mesmo à distância, ainda tinha um espaço especial reservado para Miguel em meu coração. E, quem sabe, um dia, poderíamos nos reencontrar e compartilhar nossas histórias novamente. O ar no salão de eventos estava carregado de expectativa. Eu olhava ao redor, sentindo uma mistura de ansiedade e orgulho. O lançamento do livro de Miguel aconteceria a qualquer momento, e a sala estava repleta de pessoas, cada uma tentando captar a essência do autor que ali se apresentava. Minhas mãos estavam suadas, e eu me perguntava se havia feito a escolha certa ao vir. O que aconteceria se ele me visse? Se eu o visse cercado de admiradores, como me sentiria? Quando finalmente o vi, meu coração disparou. Miguel estava em pé ao centro, cercado por jornalistas e leitores entusiasmados. Ele estava diferente, mais confiante, quase radiante. O cabelo ainda bagunçado, mas sua roupa, embora simples, parecia escolhida a dedo. Era incrível como a vida tinha moldado aquele homem que, há poucos meses, encontrava-se sentado em um banco, sem esperança. Agora, ele estava ali, prestes a se tornar uma voz na literatura. É isso mesmo, Miguel. O que você escreveu é uma verdadeira obra-prima, uma mulher exclamou, enquanto ele sorria timidamente. O brilho nos olhos dele me fez lembrar dos dias em que passamos juntos, discutindo literatura e sonhos. Aquela amizade tinha me ensinado tanto sobre empatia e resiliência. Conforme me aproximava, consegui ouvir um pedaço da conversa. Miguel falava sobre como a literatura o havia salvado. Escrever me deu uma nova razão para viver. E Jurema, minha amiga, foi quem me inspirou a recomeçar, ele disse, e meu coração disparou. Ele se lembrou de mim. O orgulho que senti naquele momento foi avassalador. Tentando me aproximar, um repórter cortou meu caminho e perguntou a Miguel sobre sua trajetória. Você é um exemplo de superação. O que você diria para aqueles que estão passando por dificuldades? Miguel respirou fundo e respondeu: a vida pode ser cruel, mas a literatura é um abrigo seguro. Quando você lê ou escreve, você encontra um pedaço de si mesmo que pode ter se perdido. E eu não estaria aqui hoje se não fosse pela Jurema. Ela me mostrou que todos têm uma história para contar. Senti uma onda de emoção percorrer meu corpo. Ele não havia esquecido de mim. Mas, ao mesmo tempo, havia um peso na sua declaração. Eu sabia que ele tinha mais a contar. E foi nesse momento que um repórter, em sua busca por uma história impactante, fez uma pergunta que fez todo o salão parar. Miguel, você pode falar sobre sua mãe? O que você sabe sobre ela? O silêncio que se seguiu foi palpável. Miguel hesitou, e eu vi a sombra de uma tristeza em seu olhar. Minha mãe, ela é uma famosa autora que desapareceu quando eu era muito pequeno. Eu sempre quis entender o que aconteceu com ela. Este livro é uma forma de buscar essa resposta, e também de honrar a memória dela. A revelação caiu como uma bomba. Meu coração parou por um segundo. Miguel, o homem que eu conhecia, não era apenas um ex-morador de rua. Ele era o filho de uma autora renomada que, de alguma forma, tinha me tocado através de suas obras. O que isso significava para nós? Para nossa amizade?
Você nunca mencionou isso, murmurei para mim mesma, sentindo que o chão sob meus pés começava a desmoronar. O que mais Miguel havia escondido? E eu? O que eu sabia sobre minha própria história e sobre como ela se entrelaçava com a dele? Miguel então olhou para mim, e nossos olhares se encontraram. A conexão era intensa, quase elétrica. Eu podia sentir a confusão, a dor e uma nova esperança pairando entre nós. Ele estava ali, exposto diante de todos, e eu era a única que conhecia o verdadeiro peso daquela revelação. Jurema, ele chamou, sua voz firme, mas vulnerável. Você me ajudou a encontrar minha voz. Agora, quero que você saiba que essa jornada não é apenas minha, mas também sua. Você me fez acreditar que eu poderia ser mais do que a vida que tinha vivido. Com lágrimas nos olhos, assenti. Ali, em meio a tantos estranhos, percebi que Miguel não era apenas um amigo, ele era um espelho que refletia tudo que eu não conseguia ver em mim mesma. E em sua busca por identidade, eu também me encontrava, desvendando camadas de solidão e revelando uma conexão mais profunda do que eu jamais poderia imaginar. Nós éramos dois viajantes, cada um em busca de suas verdades, agora entrelaçados em um destino inesperado.